O feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui hoje, ambos jovens e velhos. E há um ditado entre pastores que o que a gente acaba fazendo muitas vezes é o seguinte: no Dia das Mães, basicamente nós falamos qual incríveis são todas as mães, levantando vocês, incentivando vocês, encorajando vocês. E no Dia dos Pais, muitas vezes nós falamos qual terríveis são todos os pais, como vocês precisam mudar, como vocês são péssimos, tudo isso, né? Acontece, de verdade, né? Agora, isso pode ser verdade em alguns casos, porque às vezes realmente tem mais mães fantásticas do que pais em alguns casos, mas ainda há alguns pais bons aqui e também lá fora que merecem encorajamento, que merecem incentivo. E hoje, então, eu não vou criticar pais muito, mesmo que isso é muito comum na igreja, eu vou encorajar vocês, incentivar vocês a caminharem cada vez mais com Jesus. Amém? Bom, agora, lendo o que a gente vai ler hoje à noite é um pouco difícil, porque hoje à noite a gente vai falar sobre sofrimento. Todo mundo fala sofrimento. Que bonito o sotaque, né? Sofrimento. Bom, o texto que a gente vai ler hoje à noite, um texto no livro de Filipenses, capítulo 1, começando em versículo 12. Então, se você trouxe sua Bíblia, pode abrir Filipenses 1, 12. E esse texto eu acho que deve causar um tipo de convicção para nós hoje à noite. Porque lendo sobre a vida do apóstolo Paulo, é simplesmente algo que deve nos causar convicção e humildade, por muitos motivos, mas um em particular é o fato de ele ter escrito esta passagem incrível no meio de grandes sofrimentos. E Paulo sofreu muito. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje à noite. Quantos de vocês já têm sofrido na sua vida? Alguns de vocês, ok? Alguns de vocês, não quero dizer, mas todo mundo tem sofrido de alguma forma ou outra, né? Todo mundo tem sofrido. Todos nós sofremos. Agora a questão é como nós respondemos a sofrimento. Veja bem, um dos maiores desafios que nós enfrentamos como cristãos, homens e mulheres que seguem Cristo, é a ameaça da nossa confiança na bondade de Deus quando a vida tem uma reviravolta ruim, quando as coisas não estão dando certo, quando nós temos que sofrer. O nosso sofrimento será proposital ou sem propósito? Essa é a questão que eu quero apresentar para vocês hoje à noite. O seu sofrimento vai ser proposital ou vai ser sem propósito? Agora, Paulo não era um homem como qualquer outro em alguns aspectos, né? Porque ele sofreu muito e conseguiu superar tudo isso. Paulo lidou com situações bem difíceis. Ele está escrevendo esse livro da prisão. Ele está escrevendo sobre sua incrível parceria no Evangelho, como a gente falou sobre na semana passada, como ele tinha grande afeição pela igreja que foi criada através, inclusive, esse grupo base que ele tinha, que foi um pouco esquisito. Tinha Lídia, né? Que estava basicamente dirigindo um grupo de mulheres que estavam orando. Também tinha uma carcereiro, a palavra, né? E também tinha uma outra pessoa lá, uma mulher que foi possessada pelos demônios. E isso foi o grupo base dele, da igreja dele. Mas ele amou eles. E eles já estavam vendo muito fruto. Então, ele estava escrevendo essa carta para a igreja lá. Mas você tem que entender que Paulo está em prisão, né? E tem que considerar tudo que ele passou até este ponto. Não é apenas o fato de estar na prisão. O sofrimento foi a sua vida desde que ele se tornou um cristão. Ele passou pelo pior e Deus planejou assim. É como se fosse
É como se nada fosse certo para Paulo, mas porque foi parte do plano de Deus, era parte do plano de Deus, tudo acabou ficando bem no final do dia. Deixe-me lembrar você de apenas um pouco do que Paulo passou dos seus escritos, em suas próprias palavras. Ele escreveu o seguinte: porque não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos e irmãs, em Cristo da aflição que experimentamos na Ásia, pois estávamos tão sobrecarregados, além da nossa força, que desesperados da nossa própria vida. Sofrimento. Na verdade, sentimos que recebemos a sentença da morte. E ele continua dizendo: estamos aflitos em todos os sentidos, mas não esmagados, perplexos, mas não conduzidos a desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas agora destruídos, sempre carregando no corpo a morte de Cristo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. E ele continua falando mais sobre o sofrimento. Como servos de Deus, nós recomendamos em todos os sentidos, por grande resistência, em aflições, dificuldades, calamidades, espancamentos, prisões, tumultos, trabalhos, noites sem dormir, fome por pureza, conhecimento, paciência, bondade, Espírito Santo, amor genuíno, por fala verdadeira e poder de Deus, com as armas de justiça na mão direita e na esquerda, através da honra, da desonra, através da calúnia e do louvor. Somos tratados como impostores, e ainda que sendo verdadeiros, como desconhecido, ainda conhecido, como mortos, e eis que vivemos, como punidos, e ainda não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, ainda que fazendo muitos ricos, como tendo nada, ainda que possuindo tudo. Mais uma vez, Paulo escrevendo sobre sofrimento. Paulo é um homem modelo, ok? Eu não estou falando tipo de modelo, um cara que vai vender água. Alguns de vocês. Só para você saber, aquela foto que apareceu comigo, ou comigo, whatever, no Facebook, onde eu estou vendendo água, não foi a minha ideia. Não era a minha ideia. Eu não queria ir para aquela sessão de fotografia, de jeito nenhum, e depois não queria que minha esposa postasse isso, né? Mas ela não submeteu, e é um assunto de disciplina em nossa casa. Meu Deus, tem uma foto de eu vendendo água. Meu Deus, só Jesus. Então, quando eu falo que ele é um homem modelo, a gente chama isso em inglês, me perdoe pelo inglês. Paulo é o man's man. Okay? Ele é o homem's homem, que significa que ele é masculino. Está me entendendo? Ele sofreu muito. Ele lidou com sofrimento melhor do que qualquer um poderia. Ele é um homem modelo. Esse cara era solteiro, mas mesmo assim, em termos de masculinidade, ele é um exemplo de todos nós como pais. Nunca poderia ser acusado de viver no porão da casa dele, dos pais dele, jogando videogames o dia inteiro. Ele não era preguiçoso. Ele estava incansavelmente, focado em seu trabalho e seu povo. Ele faria o que fosse necessário para a causa do Evangelho, mesmo que isso significasse sofrimento. Deixe-me dar apenas mais um exemplo aqui. Ele continua aqui nessa escritura, sendo muito específico sobre o sofrimento que ele enfrentou quando ele falou sobre professores falsos. Professores falsos. Ele falou, eles são servos de Cristo, eu sou um melhor. Eu estou falando como um louco, com trabalhos muito maiores, muito mais prisão, com inúmeros espancamentos, muitas vezes perto da morte. 5 vezes recebi nas mãos dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu estive à margem do mar, em viagens frequentes, eu em perigo dos rios, perigo de ladrões,
perigo do meu próprio povo, perigo dos gentios, perigo na cidade, no deserto, no mar, dos falsos irmãos, no trabalho e dificuldades, através de muitas noites sem dormir, com fome e sede, muitas vezes sem comida, em frio e exposição, e além de outras coisas, há a pressão diária, que eu acho que até talvez foi a pressão maior do que todos os outros, sobre a minha ansiedade por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não fique fraco. Esse homem tinha um amor pela igreja e amor pelas pessoas. Quando as pessoas estavam sofrendo, ele conseguiu identificar com o sofrimento deles. Agora, tudo isso deve nos colocar, ou deve nos ajudar a colocar nossos sofrimentos em perspectiva. Quando nós sentimos feridos, quando as coisas não seguem o caminho que a gente gostaria de ver, quando alguém nos ofende, eu acho que todos nós podemos ver a vida de Paulo e dizer: eu estou abraçando o sofrimento como ele fez, como se tivesse um propósito evangélico. Na passagem que a gente está prestes a ler, Paulo nos mostra como lidar com o sofrimento, como se tivesse um propósito. E talvez alguns de nós hoje à noite diria: Pastor Jay, eu tenho sofrido muito, mais do que as pessoas imaginaram. E não estou achando o propósito desse sofrimento. E a minha oração hoje à noite é que você consiga achar isso, através dos olhos espirituais, através da revelação do Espírito Santo. Amém? Então vamos ficar em pé enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus hoje à noite. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com a maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, vou continuar a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu vai resultar em minha libertação, graças às orações de vocês e ao exílio do Espírito de Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje à noite. Amém? Vocês podem sentar. Como eu disse anteriormente, e essa frase eu acho que é muito importante, um dos maiores desafios que nós enfrentamos é a ameaça da nossa confiança na bondade de Deus quando nós sofremos. E, portanto, uma das nossas maiores necessidades como crentes, como cristãos, é ter nossa fé, nossa crença, nossa confiança fortalecida, saber que Deus, em sua misericórdia, orquestra todas as coisas, todo mundo fala todas as coisas para os seus propósitos e para o nosso bem. Precisamos ter confiança para saber que o Senhor pode transformar as piores situações do mundo em oportunidades para o avanço do Evangelho. Então, nesta passagem é uma ótima ilustração disso. Então, primeiro, como Paulo chega a esta prisão? Se você olhar em Atos capítulo 22, aprendemos que Paulo foi preso e julgado na prisão. Na verdade, ele foi odiado. Paulo foi odiado, né? Da mesma forma que ele odiou várias pessoas anteriormente, quando ele não era cristão. Mas, de fato, eles odiaram Paulo tanto que fizeram um juramento, alguns, de não comerem, ou de não comer nem beber, até que ele estivesse morto.
não é muito bom, né? Imagina, não é o tipo de coisa que eu gostaria de aprender. Alguém me ligando de manhã, sabe que tem uma galera lá que não vão comer nem beber até você é morto. Tá bom, acho que vou sair do rio, né? Nessa passagem em Filipenses, Paulo não passa tempo compartilhando sobre o que aconteceu. Apesar de falar muito sobre sofrimento, aqui ele simplesmente diz no versículo 12, o que aconteceu comigo, como se não fosse um grande problema. Ele não tem autopiedade aqui, não há queixa, não choramingar, ele não é whiny. Ele está aqui basicamente dizendo, isso aconteceu. Ele não tem amargura para com outros cristãos, ele não tem ressentimento para com Deus, que muitas vezes a gente faz. Ele está nessa situação. Agora, contraste isso com a nossa tendência de dizer sempre, por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Por que Deus? Muitas vezes, para as coisas mais pequenas. Eu lembro-me quando eu estava na faculdade, e eu fui iniciante no time de voleibol, né? Eu vou chamar voleibol, tá bom? Porque ainda tenho dificuldade falando essa palavra corretamente em português. Voleibol. E nós viajamos por toda a parte e jogamos muitas vezes, muitas partidas. E meu último ano na faculdade, eu tinha por volta de 21 anos, e eu estava jogando muito, meu pai não gostava, porque ele era um técnico de futebol americano, ele achou que vôlei foi, sei lá, esporte para, sei lá. Disse, pai, é tão bom esse esporte, me dá um pouco de crédito, mas não importava. Até esse dia, ele detesta o fato que eu jogo, né? Mas tudo bem. Mas eu estava lá e me senti como $1 milhão, $1 milhão de reais, porque eu estava iniciante do time, o time estava ganhando muito. E no meio da parte mais importante da nossa temporada, no meu último ano da faculdade, meu ombro acabou de sair. Basicamente parou de trabalhar. Que é ridículo para um homem com 21 anos, né? Mas eu acabei por não poder jogar para o resto da temporada. Fiquei tão triste, tão frustrado. Foi meu último ano de jogar e eu era, por que Deus você fez isso comigo? Por que Deus? Não parece alguma coisa pequena, né? Mas quando você tem 21 anos, você está jogando todo dia. É bem frustrante isso. E mais tarde eu descobri por quê. Eu acho que Deus queria que eu me concentrasse mais no ministério que eu estava envolvido no campus. Porque eu fiz voleibol basicamente como meu ídolo. Eu estava basicamente não dando nenhuma atenção para esse ministério. E Deus me deu um papel de liderança para discipular outros, para basicamente liderar esse ministério, para pensar no legado depois de eu sair, o que aconteceria com esse ministério. Eu estava negligenciando tudo isso para concentrar no vôlei. Parece uma coisa pequena, mas eu estava perguntando, por que Deus você fez isso comigo? E ele falou, eu chamei você nesta universidade, esse campus, para evangelizar, para discipular. Eu chamei você aqui para levantar líderes e você não está fazendo isso. Foi para mim claro que foi a razão. Porque logo depois daqueles 6 meses, o ombro estava melhor, né? Voltei a jogar depois, né? Eu não consigo comparar essa experiência com Paulo, de jeito nenhum. Mas talvez eu possa comparar com a sua experiência. Quando você sofre, mesmo que seja uma coisa pequena, você consegue ver, você consegue perceber que é parte do plano soberano de Deus. Ou você sempre está dizendo, por que mim? Por que eu? Por que eu? Paulo não fez isso, ele não faz isso. Ele sabe que o que ele está experimentando é parte do plano soberano de Deus. Ele sabe que o que ele está experimentando vai ajudar as pessoas a abraçar o Evangelho. O ponto que ele faz é o seguinte, qualquer coisa pode ser virada para a glória de Deus. Qualquer situação pode ser virada para a glória de Deus, qualquer coisa. É o que Paulo está ensinando. Ele está dizendo, as coisas que vocês estão experimentando parecem terríveis.
parecem ser, às vezes, diretamente alguma coisa do próprio diabo. Não acredite por um momento que Deus não pode virar sua situação e usar sua situação para a glória dele. Aqueles que parecem trazer você apenas derrota, podem ser virados, aquelas coisas podem ser viradas para trazer vitória. No versículo 15 aqui, Paulo se refere aos que pregam somente para causar problemas para ele, enquanto ele está na prisão. Mesmo as pessoas no ministério podem ministrar por motivos falsos. Eu já vi isso várias vezes no ministério. Até homens começando igrejas às vezes com motivos falsos. E Paulo está dizendo, seja por motivos falsos ou não, eu agradeço a Deus que o Evangelho está sendo pregado. Então isso tem que ser a nossa perspectiva, porque Deus sabe o coração, né? Muito melhor do que nós. Paulo estava focado no Evangelho. Ele sabia que todas as coisas vão funcionar para o bem daqueles que Deus chamou. E ele sabe disso, como nós vemos mais adiante nas Escrituras, que Deus vai usar o que as pessoas procuram para nosso mal, para nosso bem. Isso deve encorajar vocês hoje à noite. Talvez você tenha alguém na sua vida que tem muitos ciúmes, que tem muita inveja, que você sabe não está falando boa sobre você, que tem a mistura de emoções, de motivações no coração dela, no coração dele. E Deus está dizendo, deixa as coisas, porque sabe alguma coisa? Mesmo que essas pessoas tenham alguma coisa pretendido para o seu mal, eu vou tornar essa coisa em alguma coisa boa. Porque eu sou Deus. Eu tenho esse poder. Eu quero incentivar vocês, então, nessa noite, a confiar em Cristo. Porque Deus conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Se alguém realmente quer alguma coisa mal por você, Deus irá resolver isso para sempre. A gente não sabe se Ele vai resolver isso aqui nesta terra, ou quando a gente está na glória, mas Ele vai resolver, porque qualquer coisa pode ser virada para a glória de Deus. E há vários exemplos disso nas Escrituras. Pensa simplesmente em José. José, que foi odiado pelos seus irmãos, né? O que aconteceu com José? Ele foi vendido na escravidão. Mais tarde, ele está, pelo milagre, inclusive, ele está, um homem que está basicamente muito perto do rei, né? E um dia, de uma forma quase como karma, e não estou dizendo que eu gosto de karma, né? Ou acredito em karma, mas os irmãos dele acabam chegando na frente dele, ele tem todo o poder, eles estavam numa situação complicada, e o que ele fala? O que você pretendia para mim era maligno, mas Deus o usava para o bem e salvava muitas vidas. É muito interessante essa atitude, né? Ele tinha toda razão para dizer para os irmãos dele, eu não vou ajudar vocês de jeito nenhum, inclusive, eu vou julgar vocês, sei lá, prisão, em algum lugar. O que você pretendia para mim era maligno, mas Deus o usava para o bem. Inclusive, Deus salvava muitas vidas. Deus sempre está redimindo uma história. Qualquer coisa pode ser virada para a glória de Deus. Qualquer coisa. Então, alguns de nós precisam ser lembrados nesta noite que Deus está no negócio de redimir histórias. Ele pode e irá transformar tudo em torno de sua glória. Sabe por que eu sei isso? Sabe por que eu sei isso? Porque talvez você está aqui dizendo, não sei, Pastor Jay, é muito bonito o que você está falando, mas você não conhece a minha história. Você não conhece o abuso que eu experimentei, ou que eu fiz para uma outra pessoa. E você não conhece quantos casamentos eu tenho. Eu passei, quantas vezes eu fui divorciado, quantas vezes eu fiz coisas erradas. Deus pode redimir a sua história. Sabe por que eu sei disso? Por causa do fato que Jesus foi na cruz. Esse é o melhor exemplo para nós.
O que aconteceu com Jesus? Você acha que José é um exemplo para nós? Jesus é o nosso exemplo. Judas o traiu. Testemunhas falsas se apresentaram acusando falsamente a Jesus. E a maior tragédia, injustiça, maldade na história do mundo foi criado. E Deus a usou para trazer salvação a muitas vidas, inclusive a minha vida. Como alguém crucificado pode mudar a história de toda a humanidade, está além da minha compreensão. Como um ato tão feio. Se você pensar na cruz, porque nós temos familiaridade com o conceito da cruz, a gente às vezes não percebe. Mas se você pensar na cruz de uma forma mais secular, é uma coisa horrível. Como Deus pode usar isso para bem? É alguma coisa incrível. Como um ato tão feio pode resultar na redenção de bilhões de pessoas? É incrível. O próprio meio pelo qual Jesus foi crucificado é o instrumento pelo qual Deus derrotou principados e poderes. Isto é o que Deus faz. Isso é o que Deus é. Sabemos que nem tudo vai ser resolvido nesta terra. Mas graças a Deus, um dia, tudo vai ser totalmente resolvido, meus amigos. Um dia, todos os erros serão corrigidos. Tudo que está torta ou que é torto será endireitado. A justiça será tida para todos. Mas até este dia, precisamos aprender a nos alegrarmos no meio de sofrimento. Ao longo das Escrituras, particularmente nos Salmos, nos dizem várias vezes: regozijai-vos, alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu digo. E assim, a alegria é uma escolha. A alegria é uma estilo de vida. A alegria é algo que é possível no meio de sofrimento. E não é necessariamente que a gente está sendo fake, fingindo. A gente está se alegrando em nosso sofrimento porque a gente sabe que existe um propósito de que Deus faria algo grande em nós, em sua graça, através de nós, por causa do sofrimento. Então aqui é a minha oração, que nosso sofrimento não seja sem propósito, mas será proposital. Que a gente não desperdiça nossas dificuldades, que a gente não desperdiçaríamos, não sei a palavra, waste, nossas lágrimas, nossa dor, nossa pobreza espiritual que nós temos, nossas doenças, mas que a gente consegue se alegrar em tudo, porque a gente sabe que em Cristo existe uma oportunidade para que Jesus seja feito muito grande, glorificado, tanto em mim como através de mim. Então, quando nós, como cristãos, acreditamos, caminhamos nisso, é um poderoso testemunho do mundo que nos rodeia. É um testemunho poderoso. Na verdade, não existe um testemunho mais poderoso do que um cristão no meio de adversidade que glorifica a Deus. No meio de sofrimento que glorifica a Deus. Porque é fácil ser crente quando tudo está indo bem. Você gosta das mesmas coisas do que as outras pessoas. Eu gosto de jogar basquete. Eu também. Eu gosto de ler livros. Eu também. Eu gosto de comer picanha. Eu também. Você não é diferente do que outra pessoa. O que é diferente é quando você entra em dificuldades, a pessoa percebe que você reage diferente. Por quê? Porque você tem Cristo na sua vida. Pergunte a si mesmo a pergunta: alguém estaria mais interessado em Jesus por causa do jeito que eu agi e me comportei, ou tenho me comportado nos últimos meses? Alguém está mais interessado em Cristo por causa de mim? Essa é uma pergunta interessante, né? Devemos orar, pensar sobre isso. Nosso testemunho é diferente do testemunho do mundo. Talvez a única maneira de demonstrar isso, o quanto nós somos diferentes, é a forma como nós lidamos com o sofrimento. E não acredito pelo minuto,
muitas igrejas ensinam que porque você está em pecado, e por causa disso você sempre está sofrendo. Sim, tem consequências por causa do seu pecado que podem causar muito sofrimento. Mas muita gente está sofrendo por causa de razões boas, porque eles estão andando com Cristo, porque eles têm experimentado sofrimento muitas vezes porque as pessoas não gostam deles, porque eles estão sempre falando sobre Jesus. Tem várias formas de sofrer. É nem sempre por causa de pecado, nem sempre uma consequência de pecado. Às vezes é, mas muitas vezes não. Então, a resposta de Paulo à prisão afeta dois grupos de pessoas. Voltando para o nosso texto aqui. Qual a resposta dele? Qual a resposta para que ele, o fato que ele está na prisão? Tem gente que está dentro da prisão, que tem gente que está fora. Para aqueles que estão dentro, Paulo é um testemunho incrível. Muitos vêm a Cristo, soldado após soldado afetado. Muitos conhecem Cristo. Eu tenho certeza que eles ouviram Paulo cantando louvores lá na prisão, né? Eu estou certo de que ele orou por muitos, né? Isso foi um testemunho poderoso. Eu tenho certeza que eles viram o Paulo contando, ou alguém escrevendo perto dele essas cartas para a igreja. Muitos vêm a Cristo por causa do fato que ele estava lá, um testemunho incrível. E para aqueles lá fora, ele também é um ótimo exemplo. Sua perseguição apenas alimentou o avanço do Evangelho. O fato de que outros pregaram, mesmo com motivos errados, resultou em muitas pessoas sendo salvas. Porque Paulo sabe que o poder está na mensagem, não está no mensageiro. Ele sabia disso. O poder sempre está na mensagem. Não está na mensageiro. Alguns de nós não têm, às vezes, as mais puras motivações no contexto da igreja local. Mas, felizmente, Deus pode nos usar. Mesmo com nossas vidas quebradas, mesmo que às vezes nós somos rebeldes, mesmo que às vezes nós somos ciumentos. Sabe por quê? Porque na raiz, muitos de nós, inclusive às vezes seu pastor, não tem motivações mais puras no mundo. Todos nós temos problemas com as nossas motivações, mas Deus, na graça dele, usa isso. Amém? Então, o testemunho de Paulo tem um grande impacto, tanto dentro como fora da prisão, e acaba por incentivar todos. Então, aqui é a nossa pergunta. Você diria que o sofrimento do Paulo valia a pena? Claro que sim. Agora, talvez hoje à noite você esteja sofrendo. Até muito. Nós temos boas notícias para você hoje à noite. Em Isaías 53, nós lemos que Jesus é o quê? O homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Que Jesus deixou as glórias do céu para entrar no sofrimento da terra. E tão humilde e bom que Ele é, Jesus escolheu uma vida que você e eu nunca fomos escolhidos, não teríamos escolhido uma vida de sofrimento. Jesus sofreu financeiramente, apesar de o que as igrejas falam, de prosperidade. Tinha momentos de Jesus não sabia onde Ele colocaria a cabeça dele para dormir. Não tinha lugar. Ele sofreu financeiramente, fisicamente, emocionalmente, relacionalmente, em todos os sentidos, em maior profundidade do que Paulo ou de nós. No entanto, o sofrimento de Cristo foi proposital, não foi sem propósito. Quando Jesus diz, eu nunca vou deixar você, nem abandonar você, e certamente vou estar com você sempre até o fim. É verdade. E quando Paulo sofria sozinho na prisão, ele não estava sozinho, que Jesus estava com ele. Quando ele chorou, Jesus estava chorando com ele. Quando ele sofreu, Jesus estava sofrendo com ele. A mesma coisa conosco. Jesus está conosco. E ele diz em João 16, neste mundo, Jesus fala, você vai ter tribulação, tereis aflições, haverá sofrimento. Então, hoje à noite, eu quero orar por vocês. Alguns de nós, em particular, que têm sofrido muito.
Eu quero orar por vocês para que vocês saibam que Deus está contigo. E sua esperança está em Cristo. Sua esperança está em Jesus Cristo. É Ele que vai trazer propósito para o seu sofrimento. Tem que aprender. Tem gente que não aprende e sofrem e não acham o propósito porque nem não gostam de descobrir. Querem sofrer mais, querem voltar mais para o mesmo sofrimento. Não estão aprendendo, porque não estão abrindo a palavra de Deus. Não estão indo para a igreja. Não estão sendo discipulados. Não têm fome para as coisas de Deus. E assim seu sofrimento pode acabar, sem muito sentido, sem propósito. Mas Deus nos oferece alguma coisa muito melhor. Ele oferece Jesus. Então vamos fazer o seguinte. Vamos baixar as nossas cabeças hoje à noite. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar que se você estiver sofrendo, que você sofra bem. Que você sofra por Jesus. Que você sofra mesmo como Jesus. Que Ele use esse sofrimento para fazer alguma coisa boa em você. Que você não o desperdice. Seu sofrimento. Seu sofrimento é precioso. Te custou muito. Então não desperdice, investe nisso. Investe no Evangelho de Cristo. Investe nas pessoas que conhecem Jesus, as pessoas que precisam de Jesus. Deus, hoje à noite, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm sofrido muito. Mas obrigado, Deus, porque a gente sabe que Tu possa nos encontrar no meio do nosso sofrimento. Tem alguns aqui que o próprio dia dos pais traz sofrimento. Talvez o nosso pai morreu recentemente. Temos dor, porque a gente ainda está perguntando, Deus, por que isso aconteceu comigo? Outros que não têm um bom relacionamento com seu pai e estão perguntando, como Deus pode ser bom? Porque meu pai não foi um exemplo péssimo. É difícil para eu acreditar. Tem outros que têm outras razões que eles estão sofrendo hoje. Relacionamento, em termos de relacionamentos, o Senhor. Brigas, problemas, o Senhor. Problemas financeiros, o Senhor. Sem dinheiro, sem emprego, sem esperança. E hoje à noite, o Senhor, eu peço que Tu possa nos ajudar a olhar para Ti, acreditando, crendo que Tu vai nos resgatar do nosso sofrimento. Não necessariamente que vai acabar o Senhor, mas que a gente possa achar propósito nele, o Senhor. Nos ajuda, o Senhor, nós precisamos disso hoje à noite. Porque Tu sofreu na cruz, o Senhor. Tu tem todo o poder para nos ajudar. Porque Tu sofreu, a gente sabe que Tu possa identificar conosco neste momento, Senhor. E para aqueles de nós que estão aqui hoje à noite, o Senhor, que está tudo correndo bem, a gente não está sofrendo, que Tu possa nos ajudar a identificar com os outros. Que a gente pode ajudar eles, carregar um pouco que eles têm experimentado. Ajudar a apontar a eles o Senhor Ti. Deus, que Tu possa nos encontrar hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.